Olá, meu nome é Rayane e nessa aula a gente vai conversar sobre nomenclatura de hidrocarbonetos. Bom, porém, antes de nós falarmos sobre a nomenclatura de um hidrocarboneto, a gente precisa falar sobre as funções orgânicas que existem. Uma função orgânica ou um grupo funcional é um grupamento de átomos responsável pela semelhança no comportamento químico de uma série de compostos diferentes. Então, por exemplo, eu tenho o álcool, mas eu tenho o metanol, o etanol, que são compostos diferentes, mas com características semelhantes em função desse grupo funcional deles. Então, nós vamos ter como funções inorgânicas o hidrocarboneto, o álcool, o fenol, o aldeído, cetona e diversos outros que serão estudados no decorrer desse ano letivo. Bom, e aí, para nós falarmos sobre nomenclatura de inúmeras funções, a gente vai falar em prefixo, infixo e sufixo. O prefixo em um composto orgânico, ele vai indicar o número de átomos de carbono na cadeia principal. E aí a gente, mais para frente, vai falar sobre cadeia principal também. O infixo, que é esse meio do termo aqui, ele vai indicar o tipo de ligação existente entre carbonos, apenas simples, pelo menos uma dupla ou pelo menos uma tripla. Então, se eu tiver só ligação simples, eu vou ter um infixo. Se eu tiver pelo menos uma ligação dupla, eu vou ter outro infixo. E se eu tiver pelo menos uma ligação tripla, eu vou ter outro infixo. E por fim, o sufixo, que indica o grupo funcional a que pertence esse composto. E aí aqui tem uma tabela com exemplos. Olha só. Como prefixo, se eu tiver um carbono vai ser met, 2 et, 3 prop, 4 but. Os infixos, se eu tiver só ligação simples, vai ser an. Se eu tiver pelo menos uma dupla, vai ser en. E se eu tiver uma tripla, pelo menos uma tripla, vai ser in. E aí, como exemplo, a gente tem aqui, ó, but, porque eu tenho 4 carbonos. Somente ligação simples, então é an como infixo e termina com o por ser um hidrocarboneto, tá? E o final, aqui o sufixo do hidrocarboneto é o. Aqui a gente tem um propeno, ó, porque eu tenho 3 carbonos e uma ligação dupla. Então o infixo aqui já vira o en. E final o por ser um hidrocarboneto. Bem, os prefixos então, para qualquer grupamento carbônico, para qualquer função carbônica a gente vai ter met para 1 carbono, et para 2, prop para 3, but para 4, pent para 5, ex para 6, hept para 7, oct para 8, non para 9, dec para 10. Então, met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct, non e dec. E aí, quando a gente começa a ter mais carbonos aí, vai ficando meio óbvio também, ó, um dec, dodec, tridec, tetradec, pentadec, hexadec, heptadec, octadec, nondec e icosa. Mas os mais utilizados, que mais vão aparecer, são os com menos carbono, tá? Então não se preocupem, a gente só precisa decorar mesmo esse começo. E aí vocês vão ver que com a prática isso vai virando trivial. Met, et, prop, but, pent e assim vai. Os infixos, como já foi falado, se eu tiver somente ligação simples, an. Se eu tiver dupla, en. Se eu tiver tripla, in. Então é só seguir a ordem alfabética das vogais. E com relação ao sufixo, que vai depender da classe funcional. Se for um hidrocarboneto, termina em O. Se for um álcool, termina em ol. Se for um aldeído, vai terminar em al. Se for uma cetona, vai terminar em ona. Se for um ácido carboxílico, vai terminar em oico. Então, vocês vão ver que isso aqui vai ficar bem simples com o passar do estudo de cada grupo funcional. Então, aqui nós temos 4 exemplos, onde aqui nós temos 2 carbonos só, então et, uma ligação simples, somente ela, an, lembrando que é a ligação entre carbonos, tá? Que vai determinar esse infixo aqui. E a função aqui, que no caso é um hidrocarboneto, O. Então, ficamos com o etano. Já aqui nós temos 2 carbonos de novo, então et, só que aqui eu tenho uma dupla O, então é en, e termina em O por ser um hidrocarboneto. Aqui nós já temos 3 carbonos, então prop, somente ligação simples, an, termina em O porque é um hidrocarboneto. Aqui nós temos o etino,
2 carbonos, uma ligação tripla e somente carbono e hidrogênio, então hidrocarboneto. Bem, e aí então a gente pode falar sobre o hidrocarboneto, que é a função mais básica dos compostos orgânicos. E é como o nome já diz, ó, hidro de hidrogênio e carbonetos de carbonos. Então, essas substâncias, esse grupamento, ele só vai ter nas suas cadeias carbono e hidrogênio, mas nenhum outro elemento químico. Então, se eu tiver oxigênio ali, professor, ainda que não esteja entre carbonos, já deixou de ser hidrocarboneto, tá? Então, os hidrocarbonetos só têm carbono e hidrogênio. Eles sempre serão cadeias homogêneas. E aí, uma cadeia de hidrocarboneto, ela pode ser aberta, onde eu posso ter alcanos, alcenos, alcinos ou alcadienos, onde os alcanos são aqueles com somente ligações simples. Os alcenos eu já passo a ter ligações duplas, não necessariamente todas, mas pelo menos uma. Os alcinos eu tenho ligações triplas, pelo menos uma. E os alcadienos, onde eu tenho 2 ligações duplas. Se a cadeia for fechada e não aromática, eu posso ter então um ciclano ou um cicleno. Um ciclano, então, é um ciclo com ligações simples, somente ligações simples. E os ciclenos são ciclos com pelo menos uma dupla. E eu posso ter uma cadeia aromática, onde os hidrocarbonetos são denominados aromáticos. Então, olha só, a cadeia alifática, ou seja, aquelas cadeias abertas, podem ser alcanos, alcenos, alcinos ou alcadienos. O al vem de alifática, o an aqui indica que eu só tenho ligações simples. Aqui no alceno, o al de alifática, o en de ligação dupla. No alcino, al de alifática, in de ligação tripla. Alcadieno, al de alifática, dien de 2 ligações duplas. Já na cadeia cíclica, nós temos o cicle para cadeia cíclica, um ciclo, e o an para ligação simples somente. Já no cicleno, nós temos o cicle para ciclo e o en para ligação dupla, pelo menos uma. Então, olha só, de um modo geral, a fórmula de um alcano vai ser sempre CN, onde eu posso ter N carbonos, então posso ter 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos e assim sucessivamente, e H2N mais 2. Como assim, professora? Se a minha cadeia ela tem 2 carbonos, então eu tenho obrigatoriamente que ter 6 hidrogênios se eu tiver um alcano. Como que eu sei isso? Porque a fórmula geral de um alcano é CN H2N mais 2. Então, olha só, C2, 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Por que isso acontece? Porque todos os carbonos vão ter pelo menos 2 hidrogênios e os carbonos das pontas vão ter mais 2 cada um, mais um cada um, né? Então, ficando com mais 2. Por isso fica CnH2n mais 2. Preciso decorar isso, professora? Não necessariamente, tá? É só mais a ponto de curiosidade mesmo. Já os alcenos e os ciclanos, eles vão ter fórmula CnH2n. Por quê? Porque quando eu pego um alcano e transformo ele num alceno, ou seja, faço ele ter uma dupla, ele vai perder 2 hidrogênios, que são exatamente os hidrogênios das pontas. Então, ele passa a perder aquele mais 2 que fica aqui. A mesma coisa vai acontecer quando a gente pegar um alcano e fechar transformando num ciclano. Ele perde os hidrogênios da ponta, se a gente reparar, se a gente for analisar friamente, tá? Então, ele perde esse mais 2 aqui. Já os alcinos, os alcadienos e os ciclenos, eles vão ter fórmula geral, CnH2n menos 2. Porque no alcino, se eu pego um alceno aqui, por exemplo, e passo, aqui era para ser uma tripla, tá? Tá desenhado errado. E passo ele para um alcino, ele acaba perdendo mais 2 hidrogênios. Por isso ele passa da fórmula do alceno a perder 2 hidrogênios. Então, por isso fica esse menos 2 aqui.
A mesma coisa para um alcadieno, onde a gente vem de um alceno e passa a ter duas duplas, ó. Ele vai perder mais 2 hidrogênios para poder esses 2 carbonos aqui fazerem a dupla, senão ele vai fazer eles vão fazer 5 ligações, né? Se eu mantiver esses 2 hidrogênios aqui. E o mesmo vale para os ciclenos, onde inicialmente eu podia ter um ciclano e aí eu acrescento uma dupla aqui, eu acabo perdendo 2 hidrogênios, por isso esse menos 2 aqui. E aí, para a gente dar nome para esses alcanos, fica muito simples. Por quê? Basta eu contar o número de carbonos, colocar o AN, porque eu só tenho ligação simples, e o final O, porque é um hidrocarboneto, só tenho carbono e hidrogênio aqui, tá vendo? Então, ó, 1, 2, 3, 4, então but, AN de ligação simples, O de hidrocarboneto, então fica butano, but, AN e O. Aqui nós já passamos a ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, então é o pente, AN, porque eu só tenho ligações simples, O, então esse cara é o pentano. Aqui nós já temos 2 carbonos e uma ligação dupla. Então é et, en, por causa da dupla, e O no final, eteno. Aqui nós já temos 3 carbonos e uma ligação dupla. E somente carbono e hidrogênio. Então vai ficar prop, en e O, propeno. Tudo junto, tá? Aqui tá separado a fim de ilustração, mas é tudo junto, não separa não. E aí, muitas das vezes, vai ser necessário indicar no nome a localização dessa insaturação, quando houver mais de uma posição possível para ela. Porque, por exemplo, se a gente olhar aqui, ó, o eteno não tinha mais onde essa insaturação está. A mesma coisa aqui, ó, no propeno, ou ela ia estar aqui ou ela ia estar aqui. Então, não ia fazer diferença. A hora que a gente entender como que a gente vai contar esses carbonos, vocês vão ver que não tem outro ponto aqui. E aí, essa indicação ela vai ser feita numerando-se os carbonos a partir da extremidade mais próxima da insaturação. Então, se eu fosse numerar aqui, eu teria que começar a numerar daqui, ó, 1, 2, 3. Então, a insaturação pertence sempre ao carbono anterior, tá? Então, seria o prop 1-eno. Só que, se essa dupla estivesse aqui, eu teria que começar a contar do carbono mais próximo da dupla. Então, ficaria de novo, ó, 1, 2, 3. Então, seria de novo o próprio eno. Por isso que não faz diferença nesse caso onde está eu colocar o número da insaturação. Agora, vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Aqui nós já temos 4 carbonos e uma insaturação aqui. Se eu começar a contar daqui, essa numeração vai estar incorreta, porque eu tenho que começar a contar do carbono mais próximo da insaturação, sempre na ponta da cadeia, óbvio, não posso começar a contar no meio. Eu tenho que começar de uma extremidade até a outra, só que sempre começando da extremidade mais próxima à insaturação. Então, eu vou começar aqui desse CH2, então a numeração correta é 1, 2, 3, 4. Essa é a extremidade mais próxima da insaturação. Então, o nome desse cara vai ficar but 1, porque a insaturação tá no carbono 1, eno, tá? Agora, nesse segundo caso aqui, ó, a contagem, ela poderia ser feita de qualquer lado. Então, ela poderia ser 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4. Porque independente de qual lado eu começasse, como ela tá no meio, o carbono insaturado seria sempre o 2, por isso seria sempre o but2-eno, tá? Então, em alguns casos, a contagem não vai ter lado certo, qualquer lado vai servir, mas para isso a insaturação precisa estar no meio, exato. E aí, veja aqui o que a gente tem. A gente tem o hexeno. Nesse caso aqui, a gente tem, ó, começando desse lado aqui, porque é o mais próximo da insaturação, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse cara é o X1-eno. Já esse cara aqui é o X2-eno. Esse, o X3-eno. Porém, aqui, se você começar a contar daqui, vai dar uma substância totalmente errada, vai estar errado esse nome. Eu vou ter que começar a contar do lado direito aqui, ó, desse CH3, porque a insaturação está mais próxima dele. Então, esse cara aqui também é o X2-eno, assim como esse, tá? Ele só está colocado no papel de uma forma diferente.
A mesma coisa para esse aqui, ó. Esse cara é igual a esse, só tá no papel de uma forma diferente. Mas lá no meio de um monte de substância, na prática mesmo, essas substâncias são idênticas, tá? Tanto essa, quanto essa, tanto essa, quanto essa. Beleza? São as mesmas moléculas. Com relação aos alcinos, vale todas as mesmas regras. Então, aqui, 2 carbonos e uma tripla. Então, et-in-o, etino. Aqui, nós temos 3 carbonos. Então, prop-in-o, propino. E aí, caso a gente tivesse mais uma possibilidade dessa tripla estar, né? Como é o caso aqui do butino, a gente teria que numerar onde está essa tripla, colocar no meio do nome o local da tripla. Então, ficaria, ó, aqui eu teria que começar a contar por aqui, então 1, 2, 3, 4 carbonos, sendo que a insaturação está no carbono 1, então but-1-ino. Já aqui na segunda cadeia a gente tem 1, 2, então but-2-ino. E aqui a gente teria que começar a contar por esse lado de cá, né? Então 1, 2, então but-1-ino de novo. Mais uma vez nós temos as mesmas moléculas aqui. E aí, só para deixar bem claro, na nomenclatura tem que ser but-1-ino, tá? São regras da IUPAC, que é quem determina, de vez em quando isso acaba mudando, tá? Com o tempo eles mudam, antigamente era vírgula, mas hoje é traço, antes era traço entre números, agora é vírgula. Então, são detalhes que a IUPAC vai mudando pra gente. Bem, e aí pode acontecer de, numa mesma cadeia, nós termos 2 duplas. Como é o caso aqui, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos, então but. Só que como eu tenho 2 duplas, lembra que é o alcadieno? Então, o final não vai ficar só but, vai ficar buta, tá? Então, a presença desse A aqui quando a gente tem um dieno. Então, é buta, 1, 2, dieno. E repare, ó, é buta, tracinho, 1,2. Entre números, sempre vírgula. E aí, o tracinho antes e depois dos números. Aqui, nós temos de novo um dieno, um alcadieno. 1, 2, 3, 4, 5. Então, penta. As duplas estão no carbono 1 e 2, então 1,2 dieno, porque eu tenho 2 duplas. Já aqui, ó, a gente vai começar a contar da onde, Rayane? Aqui tanto faz, sempre vai ser a mesma substância. Você pode redesenhar aí e recontar, vocês vão ver que vocês vão chegar na mesma substância. Vou contar daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 carbonos, hexa, 1, 3 e 5, trieno. Aqui não é um alcadieno, tá vendo? É uma substância diferente, é um outro caso. Mas, como eu tenho 3 duplas, eu coloco um tri aqui na frente, beleza? Com relação aos ciclanos, fica muito parecido, só que eu acrescento o ciclo na frente. Então, aqui eu tenho 3 carbonos, ciclo propano, ciclo butano e ciclo pentano. A mesma coisa para os ciclenos, tá? O ciclo buteno e o ciclo penteno nesse caso. E aí, repara aqui, ó, que todas essas moléculas de ciclo penteno aqui são a mesma. Elas só estão escritas de formas diferentes no papel. Essa dupla tá aqui, essa tá aqui, aqui tá embaixo, mas elas são a mesma substância, tá bom? E aí, o que pode acontecer é de nós termos 2 duplas. E aí sim a gente vai precisar contar. Você sempre vai escolher uma das duplas para começar a contar e vai seguir para mais perto delas. Eu não posso começar a contar aqui, ó, e vir por aqui, porque aí eu vou estar indo para mais longe, pelo caminho mais longo da segunda dupla, tá vendo? Então, eu contei a partir daqui, ó, 1, 2, 3, 4, então, ciclo, octa, 1, 4, dieno. Bom, pessoal, por essa aula eu vou ficar por aqui. Se você gostou, deixe o seu curtir aqui embaixo e a gente se encontra na próxima, tá bom? Um beijo e até lá!